E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Kael e eu sou o monitor de vocês de português, literatura e educação ambiental, né? Espero que estejam bem, tranquilos, que essa vai ser uma das nossas primeiras aulas, onde eu vou abordar alguns conteúdos específicos aqui ali de português, e a gente vai resolver algumas questões, e eu sei que vai ser, pode ser cansativo, né? Mais uma aula online, mais uma aula virtual, mas vamos que vamos, as questões vão ser simples, conteúdos ser tranquilos, e a gente vai se divertir e aprender bastante, beleza? Hoje a gente vai falar um pouco sobre um dos conteúdos que a gente já viu, né, em algumas outras oportunidades, que são chamados gêneros e tipos textuais, certo? Eu vou explicar um pouquinho o que são e as diferenças. Os tipos textuais, é, os tipos de texto, também chamados de tipologias textuais, são as classificações recebidas por um texto de acordo com as regras gramaticais, dependendo da sua característica. Um texto pode contar uma história, escrever um fato, argumentar sobre o ponto de vista, explicar ou informar sobre o acontecimento. Então, cada tipo de texto é um tipo, certo? Cada texto ele tem sua característica, né? A gente pode classificar eles dependendo das suas características, certo? Existem diferentes tipos de textos e cada um apresenta estruturas diferentes, linguagens específicas, palavras variadas, construções frasais distintas, tempos verbais adequados, ou seja, tem tempos do futuro, do passado, do presente, relações e modos de interação com o leitor, certo? Vocabulário significa as palavras variadas, certo? E as estruturas que a gente vai ver. É, e a gente, frequentemente, a gente confunde, né? O que são tipos de texto, o que são gêneros textuais, certo? Os tipos de texto, eles se referem ao conteúdo dos textos e ao seu formato. Já os gêneros textuais são umas formas variadas desse mesmo texto, certo? É, os tipos textuais, eles são definidos, certo? Então, tem tipos textuais definidos e fechados, enquanto que os gêneros textuais, eles são mais variados, certo? E aí, depende muito do contexto do livro ou do momento onde eles estão, certo? E é importante frisar que quando a gente fala texto, a gente pensa logo sei lá, um livro, ou então um caderno e tal. Só que textos, eles estão em todos os cantos, né? Por exemplo, uma receita de bolo é um texto, um manual de construção de um carro é um texto, uma poesia é um texto, certo? Então, quando eu falo texto, quando a professora fala texto, a gente, nessa explicação, geralmente equivale a todos os tipos de textos presentes por aí, certo? Então, muito tranquilo, dá para entender, certo? E existem alguns tipos de texto que a gente vai ver agora, certo? Alguns exemplos para vocês. É, o texto narrativo. Uma das principais características do texto narrativo é a presença de um narrador. Uma narração tem por objetivo contar um enredo que envolve tempo, espaço, personagem e ação. É o tipo de texto mais comum, certo? As histórias, as lendas, certo? Uma narração. Texto descritivo. A característica principal do texto descritivo é descrever algo ou alguém detalhadamente, de forma ao leitor conseguir criar uma imagem mental do que é escrito. Ou seja, quando você vai descrever sua bola para alguém, por exemplo, você vai fazer as características, né? A bola tem cor laranja, a bola é leve, a bola é rápida, por exemplo. Isso você está descrevendo um objeto, né? Isso é um texto descritivo, caso você escreva, né? O texto de injuntivo. Os textos injuntivos e textos prescritivos são textos que têm como finalidade a instrução e a orientação do leitor. A palavra é difícil, eu sei, mas não se preocupe. Injuntivo é o texto que ele tem que instruir, certo? Vem de instrução, injuntivo, certo? Então, por exemplo, uma receita de bolo. O texto da receita de bolo tem como objetivo, né, de fazer você fazer um bolo, né? Tem os ingredientes, o modo de preparo, é um texto injuntivo. O texto expositivo, ele tem a finalidade de informar e esclarecer o leitor através da exposição de um determinado assunto ou tema, certo? Então, ele vai expor alguma coisa que está acontecendo, algum fato, beleza? E o texto poético, também conhecido como um poema ou poesia, é uma obra escrita no qual cada linha recebe nome de verso e cada conjunto de versos recebe nome de estrofe. A estrutura do texto poético, as estrofes são separadas por meio de um espaço em branco e podem ser formadas por um ou mais versos. O texto poético também prega recursos de estilo, certo? Estilos que são de estilo, com o intuito de expressar emoções. Então, músicas, versos de textos poéticos, então tudo isso cai na poesia, certo? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre os tipos de gêneros textuais, né? Os tipos textuais, e a gente vai resolver algumas questões para isso ficar mais entendido, certo? E vamos lá.
Bom, galera, aqui são as questões que eu passei para vocês, né? E nessa aula de hoje a gente vai resolver a questão das questões 1 às questões 6, né? E na aula que vem, né, na segunda, eu vou passar o resto das questões para a gente resolver o que sobrar, né? Depois eu vejo junto com vocês e tal. E eu disponibilizei o PDF no grupo, né? E tentem resolver, que vai também ajudar na nota e tal, é muito importante, beleza? Vamos lá. Tem um texto aqui que eu vou ler com vocês, né? Promessas. Primeiro dia de aula. Como é bom recomeçar. Mala nova, tudo novo, caderno, lápis no estojo, tudo encapado, tudo ajeitado, tudo arrumado, tudo prontinho. Não conheço a professora. Também ela vai ser nova. Sei que dela vou gostar e ela vai gostar de mim. Prometo estudar bastante, por ser o primeiro da classe. Não vou ficar de castigo, nem vou brigar no recreio. Tudo novo, vida nova. Novos colegas também. Mas eu prometo, este ano eu não vou emprestar minha borracha. Quanto ao tipo do texto, o texto acima é classificado como? Qual é a característica que vocês veem que é mais parecido, né? Um texto argumentativo, narrativo, poético, descritivo? O que geralmente vários dos textos eles têm características que ele acaba se confundindo, certo? Então, alguns textos que podem descrever situações podem vir para a parte poética, alguns textos que argumentam pode também descrever. No caso, esse texto é um texto poético, certo? Ele fala da vida da aula, tal, dos primeiros dias, usa o eu lírico para comunicar isso, sabe? Então, é um texto poético, certo? A segunda questão diz o seguinte: através do texto, podemos perceber que o lírico é item A, um estudante, item B, um novo funcionário da escola, item C, o pai de um aluno, ou item D, um admirador da professora. Bom, quais são as características, né, que ele fala? Primeiro dia de aula, não conheço a professora, prometo estudar, ser o primeiro da classe, ou seja, são todas as características de um estudante, né? Item A. Terceira questão, as estrofes que falam das promessas do aluno são estrofes, como a gente viu na aula passada, né? São as divisõezinhas do texto, né? Tipo, são as separações, certo? Então, quais são as estrofes que falam de promessas? Vamos ver aqui. A estrofe 5, né? Eu não vou, mas eu prometo, não vou emprestar minha borracha, né? Então, é uma estrofe, né? De promessa. A estrofe 4, prometo dar bastante. Então, as duas estrofes que falam de promessa são a estrofe 4 e a estrofe 5, certo? Quarta questão, qual o principal assunto do texto? O que ele fala? Bom, o texto fala sobre o primeiro diálogo, né? Sobre ele conhecer as pessoas, sobre o eu lírico, conhecer as pessoas novas, sobre o que ele quer do ano, né? Do ano escolar e tal. Uma situação parecida com a de vocês, né? Que estão começando esse ano, certo? Quinta questão diz o seguinte: que ação do texto representa uma atitude egoísta? Item A, não querer emprestar borracha. Item B, não querer explicativo. Item C, não conhecer a professora. Item D, prometer estudar bastante. Bom, o que é egoísmo, né? Egoísmo é quando você foca em você, né? Que você não quer ajudar as pessoas, você não quer ser solidário. E nesse sentido, a atitude egoísta seria não querer emprestar borracha para um amigo, certo? Você tem que ser solidário, você tem que ser amigo, colega, certo? Essa questão é uma questão pessoal, né? Na sua opinião, o que significa ser o primeiro da classe? Cada um vai ter seu significado e tal, e vocês copiam, né, e respondem a isso, certo? E é isso, galera. Espero que tenham entendido, espero que a gente tenham acompanhado. Na próxima aula da semana que vem, a gente vai continuar resolvendo algumas questões relacionadas a esse texto, então fiquem prestando atenção e estudem bastante, certo? Obrigado pela atenção e até a próxima.